O termo família tóxica designa um grupo familiar que traz angústia e sofrimentos emocionais por causa do comportamento que alimentam. Acontece que muitas pessoas não sabem identificar de forma adequada esses indivíduos, pois, para isso, é necessário mergulhar na dor que eles causam. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos te ajudar a identificar 10 características de uma família tóxica e como trabalhar os efeitos dessa relação. Você está no canal Anjo Custódio. Olá, guerreiros e guerreiras da luz! Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ajude este conteúdo a chegar a um maior número de pessoas. Família não se escolhe. Uma coisa é você se aproximar dos amigos e colegas de trabalho, já que isto é opcional. Por outro lado, ninguém escolhe a família, de modo que o laço que os une seja eterno. É preciso que você entenda isso e evite se apegar ao confronto com essa natureza e os problemas inerentes. Conviver com uma família tóxica acarreta uma série de consequências danosas aos indivíduos. A permissão da carga negativa desse vínculo em sua vida se torna a porta de entrada para o declínio existencial. Os mais sensíveis acabam dando sinais mais vigorosos e sofrendo ainda mais pela convivência acumulativa de padrões ruins. Alguns dos principais danos causados por uma família tóxica são estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dependência emotiva, transtorno de personalidade, sensação de inferioridade e a incapacidade de lidar com conflitos. Vamos agora para os 10 sinais que vão te ajudar a identificar se você está em uma família tóxica. Infelizmente, é muito fácil caracterizar uma família tóxica. Há sinais muito claros de sua conduta destrutiva e como isso afeta todos os envolvidos. Dentre os diversos sintomas, podemos citar: primeiro, falta de individualismo. Famílias com problema de relacionamento não se importam muito em respeitar o espaço dos membros. A união se dá por meio da obrigação, já que isso somente acontece pela presença física dos membros. Em alguns casos, há relatos da necessidade de aprovação dos demais graças aos relacionamentos tóxicos. Segundo, problemas de comunicação. É bastante comum a falta de comunicação entre os membros, já que isso se torna algo incômodo de se fazer. Nisso, existe uma independência de cada indivíduo, mesmo partilhando espaço em comum. Ainda que sejam autossuficientes, não conseguem desenvolver facilmente um vínculo afetivo. Terceiro sinal: superproteção versus desleixo completo. A superproteção acontece quando se tira completamente a autonomia do outro, o privando de situações que impeçam o seu desenvolvimento natural. Do outro lado está o desinteresse completo nas emoções ou criação dos filhos. De um jeito ou de outro, os extremos são muito prejudiciais à criação. Quarto sinal: manipulação emotiva. Alguns membros se valem da natureza emocional dos outros para obterem algum tipo de vantagem. Por exemplo, a chantagem emocional feita por muitos pais ou crianças em desenvolvimento. Eles utilizam disso para obterem carinho e atenção de forma egoísta. Quinto sinal: evitar falar sobre problemas. Aqui podemos observar que a comunicação está desequilibrada em nível extremo. Uma família que não consegue falar sobre problemas acaba gerando uma tensão contínua e incômoda. Com o tempo, isso chega a um ponto crítico onde o bem-estar geral, se houver, é arruinado por completo. Sexto sinal:
Distância emocional. Neste ponto, os pais não suprem a carência emotiva fundamental que os filhos têm. Embora não faltem o básico à sobrevivência, como alimentação e cuidados higiênicos, por exemplo, as emoções são pouco trabalhadas. Numa relação com frieza, sem abraços e compreensão, as crianças crescem sem referência afetiva e comprometem sua perspectiva pessoal. Sétimo sinal: falta de limites. Você já deve ter encontrado uma criança que recebeu criação solta, sem qualquer tipo de limite. Acontece que isso acaba fixando a ideia de que ela pode fazer e ser quem ela quiser. De todo modo, isso acarreta em desequilíbrio emocional que a seguirá ao longo da vida. Oitavo sinal: brigas constantes. Devido à falta de respeito nos lares, as brigas fazem parte do cotidiano da família. Em casos mais graves, a violência física, mental e emocional se tornam ingredientes aos conflitos. Nono sinal: inflexibilidade. Basicamente, é como se os membros tivessem uma postura definida no círculo que não pode ser mudada. Assim que isso é alterado, o drama familiar se inicia e cada um vai tentar diminuir a força de vontade de alguém. Assim, fica claro que o indivíduo não pode ter autonomia e começar a gostar de si mesmo. Décimo sinal: a inversão de papéis acontece quando os pais tomam uma postura imatura se comparados aos filhos. Com isso, os filhos acabam obrigados a tomarem o lugar dos pais, assumindo suas funções. Em situações mais sensíveis, os filhos assumem o lugar dos pais com o consentimento destes, fazendo abandono do seu lugar natural. Um dos principais problemas da família tóxica é a perpetuação desse padrão de convivência na linhagem, especialmente as crianças que desenvolvem o mesmo comportamento e consequências quando chegam na fase adulta de suas vidas. Por isso que a resolução dos conflitos, especialmente com ajuda externa, é vital para acabar com esse problema. Admitir que vive em uma família tóxica talvez seja o ponto de partida para se libertar dessa toxicidade. Por incrível que pareça, muitas pessoas acabam negando, inclusive a si mesmas, que vivem em uma família tóxica. Isso acontece para evitar interferência externa e também fugir da zona de conforto destrutiva que se instalou ali. Portanto, é interessante propor-se a uma mudança, pois isso evita que dores ainda maiores tomem forma e impeçam que você viva de uma vez por todas. Aqui vão algumas dicas para você que já identificou estar vivendo em um ambiente familiar tóxico. Não é fácil em qualquer aspecto viver dentro de uma família tóxica. Antes de qualquer coisa, você precisa se mostrar resistente com o círculo familiar que vive. Para se blindar, tente cultivar coisas como a paciência. O erro mais comum das pessoas é acreditarem que vão viver nesse círculo para sempre. Se não consegue mudá-lo por hora, se afaste e tente se reconstruir sozinho. Lembre-se que nada dura para sempre, principalmente situações ruins. Empatia. Se dê ao menos o trabalho de avaliar a situação e compreender o ponto de vista do outro. Somos responsáveis apenas por aquilo que fazemos e todos precisam entender isso. Por meio da empatia, você vai compreender a postura do outro, julgando melhor a situação e como você se encaixa nela. Evite impulsos. Se a sua primeira reação é lutar ou fugir quando os conflitos se iniciam, repense isso. Os impulsos acabam te acompanhando ao longo da vida e se repetindo em situações distantes do círculo familiar. Contudo, sem uma reavaliação disto, terá problemas para lidar com outros conflitos e situações importantes em sua vida. Respeito à intimidade. Assim como você, todos os outros membros da família precisam de um espaço próprio. É um momento que possuem para praticarem a sua individualidade e serem quem são de forma confortável. Da mesma forma que deseja isso, respeite a individualidade dos demais. Pensar 2 vezes antes de falar.
Pense 2, 3, 4 ou quantas vezes forem precisas antes de falar. Isso vai evitar que comente algo que acabe por gerar algum tipo de conflito. Desta forma, você se exercita contra situações que poderá se arrepender. Busque ajuda profissional. Se for possível, tente sugerir o acompanhamento de um terapeuta para trabalhar a essência da sua família tóxica. É preciso que todos entendam que há problemas ali que não podem resolver sozinhos. Por isso, que um psicólogo, por exemplo, pode obter um olhar imparcial e trazer possibilidades positivas de relacionamento. Como já foi dito, a família tóxica se trata do declínio total da relação afetiva onde todos são prejudicados. Nesse contexto, o contato familiar se torna uma obrigação incômoda e ausente de qualquer prazer. No momento em que ganham consciência do veneno que circula dos laços familiares, podem trabalhar juntos em um antídoto. Assim, entre muitas coisas, a consciência é um passo importante para que se resgate a autonomia e individualidade. Até o próximo vídeo.